E aí, pessoal? Tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, hein? Então, dessa vez eu tô aqui com a roupagem de Matrix, né? Gosto muito dessa série. Esse filme pra mim foi um dos melhores, assim, trazendo essa coisa das dimensões, diferentes dimensões, né? Então essa aí foi fica sendo uma brincadeira, assim, mas com um fundinho de verdade, tá? Espero que vocês curtam esse vídeo que eu vou postar hoje, porque nós vamos aprender a trabalhar com a visão remota em 10 passos. É isso mesmo. Eu consegui reduzir o programa para ficar de forma fácil, para que as pessoas possam fazer, não desmerecendo a mentoria, né? Se vocês quiserem comprar o curso daqui embaixo, né? É a mentoria do projeto. E vocês têm aí uma oportunidade de, pelo menos, colocar em prática nesse novo modelo que eu fiz. Eu já testei, né, e ficou muito bom. Espero que vocês gostem. E sem mais delongas, eu acho que a gente deveria começar aqui para a gente poder... Vai ter muita coisa para ver, tá bom? Então eu vou colocar aqui o PowerPoint com a minha câmerazinha, que está em algum lugar aqui no meio desse monte de coisa que eu fiz aqui. Achei. Então vamos lá, gente. Antes de tudo começar aqui, eu vou colocar aqui umas explicações básicas aqui, para a gente não ter assim nenhum problema com aquelas pessoas que trazem para nós todo o conteúdo da visão remota que nós deveríamos assistir, não é? Eu sugiro que vocês, depois que fizerem esse curso aqui, se motivarem, comecem a buscar informação e façam cursos. Se quiserem fazer o meu, tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Mas tem outros cursos aí no mercado também. Façam e aproveitem o máximo que vocês puderem dessas informações e corram atrás, tá? Então a primeira informação que eu gostaria de colocar aqui é que esse método resumido ele tem o objetivo de facilitar a prática diária, tá? E tornar o processo mais acessível. Então sabemos que a prática completa da visão remota ela envolve muitos detalhes, tá? E nuances que foram desenvolvidos e refinados ao longo de décadas por especialistas. E respeitamos, tá? Da forma como foi feito, tá? De forma alguma nós estamos querendo substituir os métodos que já existem hoje, tá legal? Essa foi um formato reduzido que eu fiz para que seja mais fácil a prática, tá? Porque eu percebi que na mentoria muitas pessoas interromperam o curso durante o processo, tá? E daí fica de cada um, né? Muitos terminaram também, né? Mas muitos deles realmente pararam no meio do curso, talvez porque não se identificaram com o projeto, ou porque demorou muito a entrar a parte prática, né? De qualquer maneira, essa aqui ficou bem reduzida, então as pessoas vão conseguir fazer assim, de forma rápida e tentar identificar a maior parte, ou pelo menos assim, o quanto puderem, das características do alvo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né, nós vamos aí fazer um resumo rápido, né? Quem não sabe o que é um alvo, sugiro vocês irem aqui em cima, já vou colocar aqui para vocês, ó. Façam a consulta aqui nos vídeos anteriores da visão remota, que eu coloquei para vocês. E vamos em frente, né? Porque aqui é prática. Vamos lá. Então, esses são os 10 passos para praticar a visão remota, tá? Qual o primeiro passo? Você vai conseguir umas folhas de papel em branco, tá? Não pode ser com pauta, tem que ser sem pauta. E 3 canetas esferográficas, azul, vermelha e preta. Depois eu vou explicar para vocês por que vocês precisam
dessas 3 canetas, tá bom? Mas é importante que vocês tenham em mãos esse material. E não peguem uma folha, né? Peguem algumas folhas, tá legal? Formato A4, tudo bonitinho, assim, sem grampo, sem clips, sem nada. Simplesmente, você pode ter aquela prancheta se você quiser, né? Uma prancheta que às vezes as pessoas usam para apoiar o material. Aí é legal, tá bom? Então, o número 2, o passo número 2, seria o seguinte. Você vai precisar ir até o nosso site, tá? E acessar o gerador de alvos. Para quem não sabe, o site é o www.rvbr.com.br, tá bom? Tá aqui embaixo também, ó, o site. A ferramenta que eu fiz lá, que é o gerador de alvos, ele é de forma gratuita. Você não precisa fazer cadastro, qualquer outra coisa que você possa pensar em fazer, não vai fazer, tá? E você precisa ir lá e conseguir o código do alvo, tá? E você vai anotar esse código numa folha. Não na sua folha do seu exercício de visão remota, tá? Você vai anotar, anota num papelzinho qualquer, se você quiser, tá? E como eu disse, o link está aqui embaixo, tá? Do site. Então, o passo 3 seria o seguinte. Você vai ter que encontrar um local tranquilo, tá? Onde você não seja interrompido. De preferência numa mesa, como está essa menina aí, e onde você possa apoiar as suas folhas, tá? Tem gente realmente que tem crianças em casa, né? Então é muito difícil, tá? Tô falando porque eu passei por isso, minha filha agora vai fazer 8, então assim, quando eu botei aquele primeiro vídeo no ar, minha filha ainda não tinha nem nascido, né? Para vocês verem quanto tempo a gente tem de estudos, né? De visão remota, né? Fora as outras coisas que a gente vem estudando também ao longo desse tempo daí, tá? Eu vou ser sincero que eu não parei com a visão remota e fiquei só nisso, tá? Meus estudos são muito amplos, então eu sou bastante curioso, né? Então vai desde a apometria até, vou pegar para vocês verem aqui, ó, até esses tipos de coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó. São coisas que eu fico produzindo em casa, né? Que nos ajudam a compreender cada vez mais essa parte magnética e espiritual que nos envolve, né? Quem também não entende um pouco dessas coisas magnéticas e espirituais, por favor, acessem esse vídeo aqui, tá? E aí vocês, ou esse vídeo aqui, depois eu vou decidir onde eu vou colocar esse link, mas é o curso da visão remota. Os caras são 3 vídeos apenas. Não vamos ter preguiça, pessoal. As inteligências artificiais nos ajudaram a colocar os textos de modo fácil compreensão e é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Quando você tem crianças em casa, então é melhor você esperar um pouco mais tarde do horário, o horário que elas estiverem dormindo, né? E para isso você vai ter que dar um jeitinho, tá? Eu já dei esse jeitinho, eu sei que é possível, tá? Então cada um tenta aí, vai vendo onde o cinto aperta, tá bom? Então qual é o passo número 4? Com os olhos fechados, tá? Você vai usar essa técnica de respiração, chamada 4-7-8. Por que 4-7-8? Você vai ter que inspirar pelo nariz enquanto você conta mentalmente até 4, mas sem pressa, tá? Tem muita gente que pensa que vai morrer, né? Porque aí conta rápido. Não, é bem devagar mesmo, tá legal? E quando você chegar a esse limite do número 4, você vai ter que segurar a sua respiração. E você vai ter que contar até 7. Compreende? E depois você vai ter que soltar, depois que você chegar ao número 7, né? Contando mentalmente, você vai soltar esse ar pela boca, contando mentalmente, né? Enquanto você solta o ar, vai contar até 8, durante o processo de colocar o ar para fora, tá? Então você vai contando, vai jogando o ar para fora e você vai contando 1, 2, 3, até você esvaziar o pulmão, tá?
Isso, cara, essa é a melhor técnica respiratória para você se acalmar. Tá legal? Muito boa, vale a pena. E em muitos lugares você vão encontrar pessoas falando sobre essa técnica respiratória, tá bom? Então pratiquem, porque o antes do nosso processo é o mais importante, tá? Então até antes mesmo de você se sentar, né? Não tenta respirar logo que você senta. Senta, e aí você fica, sabe, um pouco de olhos fechados assim. Observa o som para ver como é que tá, se tá, né? Eu gosto muito de fazer isso à noite, então assim, como tá o som da cidade, se as pessoas ainda estão gritando lá fora, se tem carro correndo, se tem moto voando, entendeu? Então, acontecem todas essas coisas, né? Procure, procurem o silêncio o máximo possível, tá? Para vocês poderem ter mais facilidade em fazer esse processo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Bom, o passo número 5 é o seguinte. Você vai ter que abrir os seus olhos depois de meditar, né? Pega a sua folha, tá? E a sua caneta preta. E do lado direito, como está aqui no exemplo, você vai colocar o seu nome, tá? Não precisa ser o nome completo, não, tá? Você bota o nome, o primeiro nome, tá? Vai lá. Embaixo do seu nome, você vai anotar a data e a hora de início da sua sessão, tá? Exatamente como está escrito ali. Logo abaixo, só que agora do lado esquerdo, lembra aquele código que você foi lá na página e você conseguiu aquele código? Cuidado com as letras, tá? Porque tem gente que eu já vi confundindo I com L. Tem que tomar cuidado com aqueles códigos lá, porque eles estão em letra maiúscula, tá legal? Então, anota direitinho o código, porque você tem que anotar exatamente o código, porque vai existir um processo reverso, onde você vai ter que voltar lá para você consultar o alvo que você está fazendo, tá legal? Então, basicamente é isso. Você anota o código ali onde está escrito código, tá legal? Então, vamos para o próximo. E a partir do momento que você escreveu o código, tá? Logo após você escrever o código, você vai ter que fazer um rabisco na folha, tá? Isso tudo com a caneta preta, gente, tá bom? Esquece as outras canetas agora por enquanto. Você pega a caneta e faz um rabisco rápido. Não precisa ser este formato de rabisco, pode ser qualquer rabisco, tá legal? Só não faz um rabisco muito grande na folha, pelo amor de Deus. Tenta colocar a coisa assim de forma imediata, entendeu? Bota logo depois que você terminar de escrever a última letra ou o número do código, você já apoia a caneta e faz, tá bom? Só que é o seguinte, você não pode se prender em nenhum pensamento, formato do código, simplesmente vai lá e faz o rabisco, tá legal? Isso tem que ser imediato, logo depois que você terminar de escrever o código, tá legal? Este rabisco chama-se ideograma, tá? Dentro dele tem uma ideia, é um processo, ele tem dentro dele uma informação preciosa que vem dentro do teu subconsciente, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. O ideograma, né? A explicação está aqui. É uma resposta rápida e espontânea do inconsciente que se manifesta como uma forma simples ou um rabisco no papel. Esse rabisco representa uma impressão gestáltica, eu botei um asterisco ali porque a gente vai ver o que é isso, inicial, tá? Ela é um processo de início, uma coisa bem rudimentar, tá? A respeito do seu alvo. E ele pode ser categorizado como água, terra, artificial, ar, energia, temperatura, biológico, orgânico, tá? E dimensional e intangível. A gente vai ver todos esses itens aí. O que é o Gestalt? Tá? No contexto da visão remota, ele se refere à percepção inicial e global, tá, de um alvo. Ou seja, o alvo é o código que você escreveu lá. Tá? Então, esse Gestalt inicial significa o seguinte, ele está pegando uma percepção global
mais inicial ainda, desse alvo, tá? Então, o visualizador, que no caso é você, ele vai captar uma impressão geral, tá, do que ele está observando lá. Mas ele não pode se focar ainda nos detalhes. Tá? Tem que ser uma coisa muito, muito rápida. É como se fosse assim, ele até explica ali, é como se fosse uma visão ampla e bem intuitiva, onde ele se identifica a essência ou categoria dominante do alvo. Tá? Então é uma coisa muito, muito ainda abstrata. Tá? Não tem uma coisa, não tem um foco ainda principal. É uma coisa muito ainda, depende de muitas informações para você poder descobrir esse alvo. Mas ele já sabe que ele existe. Tá? Então, aquilo que é mais significativo ou marcante para a mente em um primeiro momento. Tá? Então, quais são essas 8 categorias que a gente viu lá, né? Então, é a água, terra, artificial, ar, energia, temperatura, biológico orgânico e dimensional intangível. E não sei, outras categorias eu não sei se existem mais. Porque qualquer coisa que você disser está incluída em uma dessas 8. Tá? Então, por isso que ele fala ali, ó, englobam todos os principais tipos de percepção que um praticante de visão remota poderia captar. Então, a gente vai ver agora como é que esses detalhes, antes da gente prosseguir esse curso. Tá? Então, a água e a terra, eles cobrem os aspectos naturais. O feito pelo homem inclui tudo o que é artificial. Ar, energia e temperatura, ele captam aspectos mais intangíveis ou dinâmicos. Tá? O biológico orgânico, ele abrange os seres vivos ou elementos naturais biológicos, tá? Pode ser qualquer coisa. E o dimensional intangível, eles são fenômenos ou entidades de outras dimensões. Gente, como a gente viu lá no nosso curso, são 3 vídeos que eu fiz. No segundo vídeo, ele fala a respeito disso, tá? Então, como nós estamos operando no plano mental, a capacidade de nós encontrarmos seres de outras dimensões é muito fácil, tá? É muito simples e não é impossível você fazer comunicações com pessoas, com seres dessa dimensão, de outras dimensões, de outros planetas. Não é. Inclusive, se você tiver dúvida a respeito disso, leia o livro do Ingo Swann. Tá? O Ingo Swann foi, como você pode também pegar no vídeo número 1 que a gente fez, lá tem as informações sobre o Ingo Swann. Ele tem um livro chamado... Eu vou botar aqui embaixo, tá? Porque a tradução... Eu vou ter que traduzir o nome do livro, eu vou colocar aqui embaixo. Vocês dão uma consultada e vocês vão ver o Ingo falando sobre seres de outras dimensões, que ele encontrou na Lua, tá? Fazendo um trabalho para a equipe da CIA. Tá? Uma das pessoas responsáveis pediu a ele que fizesse uma verificação na Lua a respeito de projetos secretos, tá? E o Ingo explica exatamente isso nesse livro. Tá? Então, esse dimensional intangível está relacionado com esse tipo de coisa, tá bom? Se eu conseguir lembrar o nome do livro, eu vou falar para vocês, que agora eu estou focado aqui. Então, resumindo, né, o ideograma é uma forma de obter as primeiras impressões gestálticas sobre o alvo antes que a mente consciente tenha tempo de interferir. Tá? Porque a nossa mente consciente, ela sempre interfere no processo no processo de visão remota, sempre, tá? E a gente tem que se acostumando com isso, tá? O objetivo do treinamento é justamente nós conseguirmos abrir comunicação com o nosso inconsciente sem a interferência da nossa mente consciente, o que é muito difícil, tá? Mas não é impossível.
Então, o que acontece quando você faz o ideograma é que o praticante ele faz esse desenho, tem que ser feito quase sem pensamentos. Tá? É uma tentativa da gente acessar diretamente o subconsciente. Porque onde as informações sobre o alvo elas já estão presentes. Por que eu coloquei ali um asterisco? De novo, nós estamos falando do plano mental. Quando você produz uma informação e o teu desejo, tá? O teu desejo, ele ele pega essa energia daquilo que você realmente quer, a coisa já está ao seu lado. Então, não pode haver dúvidas. Se você pronunciar o nome de uma pessoa, por exemplo, imediatamente criam-se conexões. Isso a gente está falando de uma coisa muito abrangente, né? Coisas que os cientistas agora estão começando a descobrir. Isso faz com que você crie conexões energéticas com essa pessoa. E imediatamente, ela pode estar desencarnada ou não, eles vão estar, a coisa vai estar próxima a você. Então, isso é uma coisa imediata, inclusive, tá? Uma coisa muito rápida que acontece. O que acontece é que nós não temos a sensibilidade para perceber, tá? Basta um pensamento. Pronto, a coisa já acontece, tá? Vamos continuar. Tem muita coisa para a gente ver. Então, você vai ter que escolher, tá? Depois que você fizer o rabisco, você vai ter que escolher um desses Gestalt, tá bom? E você vai ter que escolher apenas um, porque ele é o que está relacionado com o teu ideograma. Então você vai escolher água, terra, artificial, ar, energia, temperatura, biológico, orgânico e dimensional e tangível. Você vai escolher um desses, tá? E você vai escrever aqui do lado, logo depois do risco, o rabisco que você der, tá? Bom, então esse foi o passo 5. Agora o passo 6, você vai fazer o seguinte. Você fala em voz alta o código. Acabamos de falar a respeito disso, né? Se você disser em voz alta o código, o alvo virá para o teu campo mental. Entendeu? Esteja ele onde estiver, seja o que for, a imagem, a representação, tudo vai vir para você, porque você vai criar um campo, ligações energéticas com esse alvo. E ele vai trazer para você essas informações, tá? Então, com a sua caneta preta, depois que você fizer for falando o código, você automaticamente, com a sua caneta, você vai pontilhando o ideograma, aqui é o rabisco, entendeu? E você vai fazendo até mesmo a linha, passando a caneta pela linha que você tinha feito. Como se você tivesse assim, sabe aquelas coisas que às vezes você tá numa ligação telefônica, você tá com um papel na mesa, e você fica com a caneta assim, rabiscando, e às vezes você faz um rabisco e bota várias coisinhas em cima. É exatamente isso, tá? Porque ali são coisas que estão vindo do teu subconsciente. Porque como é que você pode estar concentrado no papel e falando no telefone ao mesmo tempo? Alguém já parou para pensar nisso? Pois é. Então, esses desenhos que você vai fazer, o desenho que você está fazendo lá, são oriundos do teu subconsciente. Mas esses que você vai fazer aqui, tá? Apesar de eles serem pontilhados ou tracejados, você está passando o traço por cima daquele teu ideograma, você vai fazer certas perguntas quando você estiver passando essa caneta, né? A caneta por cima desse ideograma e fazendo, e passando, e vai fazendo as perguntas, e passando, e vai pontilhando. Faça essas coisinhas com toda a intenção possível, tá? Então você vai perguntar assim para ele, do que se trata esse alvo? Perguntas sérias, né? Qual é o alvo em questão que eu tô fazendo aqui? Você fica matutando. De qual alvo faz parte esse ideograma? E pode ser até outras perguntas, tá? Não precisam ser essas. Eu dei ali um exemplo para você seguir, tá? Então, basicamente é isso. Isso daí você está ativando as conexões mentais para esse alvo.
apesar de você ter dito em voz alta, ele já está aqui, ainda falta a você a percepção necessária para que você possa perceber toda essa quantidade de informações que já estão ao teu redor, no campo mental. Tá? Então, peraí, vamos lá. O item 7, você vai ter que manter sempre os seus olhos abertos. Claro, como é que você vai escrever em cima vai escrever e vai fazer todos esses pontilhados, essas ações? Como que você vai fazer se você não tiver com olhos abertos? Né? Se você quiser tirar a caneta do papel e fechar um olho um pouco para fazer mais um processo, não tem problema, tá? Mas o certo com a visão remota, ela não é feita com os olhos fechados, é com os olhos abertos, porque você vai ter que desenhar, tá? Porque você vai ter que escrever qualquer informação que você possa perceber. Qualquer coisa que chegar para você. Você vai ter que anotar na folha, logo abaixo do código, todas essas informações, impressões que você tiver. Por exemplo, características físicas tridimensionais. Você pode falar da altura, se ele é muito alto, se é largo, se é profundo, se ele tem gosto, se ele tem cheiro, se você viu cor, se você escutou algum som, se você teve algum sentimento, né? Ou qualquer outro detalhe que você conseguir perceber nesse momento, tá? E você vai ter que fazer esboço, tá? Agora é o seguinte, você vai ter que desenhar alguma coisa na folha, mas por favor, pessoal, não se cobra muito, tá? Ninguém aqui está pedindo para você ser perfeccionista em desenho. É claro que o desenho ajuda muito na hora de você fazer a tua... ao final desse treinamento, você vai fazer uma avaliação pessoal sua. Você que vai fazer isso. Então, se você não souber o que você desenhou, aí fica difícil, né? Então, vocês precisam ter atenção no momento em que vocês estiverem desenhando, tá? Para vocês tentarem representar aquilo da melhor forma possível, tá? Tudo que você desenhar, mesmo não sendo um bom desenhista, descreva com o máximo de detalhes que você puder. Ou seja, se você fizer alguma coisa assim, fizer um desenho, né? Escreve do lado, bota uma setinha e diz assim, olha, isso aqui é isso. Resolveu fazer outro desenho embaixo? Isso aqui é isso. Botou mais um desenho? Isso aqui é isso. Vai colocando o nome nas coisas, tá? Tem que ser assim. Bom, algumas pessoas possuem, tá, mentes preguiçosas, o que é perfeitamente normal. E você vai saber por quê, né? E a gente disponibilizou também aqui embaixo algumas informações sobre possíveis impressões que você possa obter, tá? Até foi uma ajuda da nossa amiga inteligência artificial lá, fui lá no chat GPT e fiz uma varredura lá, trazendo para você a coisa com mais facilidade. Olha que beleza, não é? Então basta um pouco de prática, você mesmo vai automatizar esse processo, tá? Porque você ainda não tem ainda muita, você não não está acostumado com essas palavras, com as formas como é feito, mas com o tempo você vai se adaptar, tá bom? Isso faz parte do processo evolutivo de todo ser humano, tá bom? Você vai conseguir, não se preocupe. Todos conseguem. Então por que você não vai conseguir? Você vai conseguir também, tá? Se agarre a essa força, tá legal? Bom, então, a continuação aqui, você vai procurar manter esses dados, né, mais ao lado esquerdo da folha, tá? A gente vai ver ali o exemplo. Você vai deixar um espaço do lado direito, porque ali você vai escrever algumas coisinhas, tá? Nesse espaço que você vai deixar à direita, você vai escrever o nome, porque eu sei que a gente faz isso, de tudo que você tiver que chegar na sua mente que tenha forma e função, tá? Eu vou te dar um exemplo. Ao invés de chegar na mente características do tipo emborrachado, que era o normal, né? Redondo, preto, né? Mas ele chega à imagem de um pneu na sua cabeça. Tá? Esse dado não pode ser escrito como pneu, tá certo? Eu sei que muita gente faz, eu também às vezes faço, mas o certo é você jogar ele para o lado de lá, tá legal? Isso com a prática a gente vai deixando de lado, tá?
esse dado deve ser inserido do lado direito da folha, tá? E não deve ser tratado como uma característica do alvo, porque ele pode ser o alvo. Este é o problema. Vocês estão entendendo? Então é só para vocês terem atenção. Porque às vezes vem Cristo Redentor. Pô, você escreve lá do lado, entendeu? Eu coloco Cristo Redentor aqui porque pode ser uma coisa. Inclusive pode ser o alvo, o Cristo Redentor. Então eu coloquei assim, bem ampla, para você entender aonde que você deveria escrever, tá? A folha vai ficar semelhante a esse modelo. À esquerda, os dados característicos. E à direita, os dados que iremos chamar de SAM. Tá? É uma tradução do inglês, chama-se sobreposição analítica. Ou seja, existe uma imagem que se sobrepôs à sua análise que você está fazendo. Compreende? Então essa imagem penetrou no seu campo mental. Então ela sobrepôs aquilo que você estava pensando. Tá? Essa análise que você estava fazendo das características do alvo, ela se sobrepôs àquilo. Então ela entrou ali e não adianta que ela não sai. Tá? Ela pode vir quantas vezes, se ela vier 2, 3, 4, você vai colocando ali. Que às vezes aparece um carro, mas daqui a pouco aparece um caminhão. É a mesma, só que ela de forma diferente. Tá legal? Então é isso. A sobreposição analítica, ou SAM, tá? Resumidamente falando, ela refere-se a uma situação em que a mente consciente do praticante tenta interpretar ou analisar as impressões recebidas, resultando em uma interferência ou distorção nas suas percepções, entendeu? Então isso é um processo da nossa mente consciente, tá? Eu sempre digo que ela é um porteiro. Tudo que entra e sai, é ela que manda, tá? O ego, ele tem muito isso, né? Ele não deixa nada atravessar que não seja dele. Mas conforme você vai trabalhando e se exercitando, tá? É igual um músculo. Você vai acabar conseguindo bypassar, porque você não está afim de fazer coisas que você está precisando, assim, levantar um copo, mexer levantar, botar uma roupa, pegar no óculos. Não é uma coisa que você precisa fazer conscientemente aqui. Você quer uma informação que ele não tem, mas ele quer se meter, né? Quando você está recebendo esses dados, a nossa mente consciente ela se mete nesse negócio daí. É tipo um porteiro, ele fala assim, ó, o que está passando aí? Ah, entendi, é isso aqui, ó. Não, mas não é. Tá? Não é. Às vezes é. Por isso que eu nunca ignoro uma ação. Tá? A gente bota ali do lado. Porque quando você for ver o alvo, você olha para a ação. Ih, rapaz, olha aqui, ó. Ele falou exatamente o que era. Mas a gente não quer isso. Apesar de estar certo. Eu quero dados. Eu não quero esse tipo de dado como se fosse o alvo completo. Não, eu não quero. Eu quero características do alvo. Tá? Então vamos lá. O item 8. Estamos chegando no final, hein? Caso o espaço da sua folha não seja suficiente, é claro que você não vai fazer uma visão remota em uma folha. Óbvio. Tá? Pega outra folha. Coloca o número 02 ali na parte de cima. Só que você vai ter que refazer o ideograma. Tá? O código vai ser o mesmo. Você vai repetir o código e faz outro rabisco. Tem que ser diferente daquele rabisco que você fez lá. Tá? Ali eu botei só como exemplo. Mas você vai ter que fazer um novo ideograma. E também vai ter que escolher um novo Gestalt. Tá? De novo, esse Gestalt faz parte lá do alvo. Tá? Mesmo sendo esse um novo, também faz parte do alvo. E você pode fazer folha número 3, número 4, número 5, vai. Encha de folhas, porque quanto mais folhas você conseguir fazer, mais vai ficar mais fácil depois de você fazer a sua própria análise. Vou te mostrar na frente como é que você faz essa análise, tá bom? Depois que você terminar, na última folha, tá? Você tem que escrever fim, para você desligar o processo, tá? Desliga e você coloca o horário, tá? O horário que você terminou. Tá legal? Então é isso. O item 9. Depois que você finalizar a sua sessão, retorna ao nosso site. Lembra? Eu falei lá na frente, lá no início, a respeito de você retornar ao nosso site. Retorna ao site, vai lá no gerador de alvos de novo,
digita o alvo que você fez numa outra caixinha que tem lá embaixo chamada digite o alvo gerado e clique em pesquisar o alvo, tá? Aí você vai observar que o site vai te colocar a imagem do alvo que você fez, a sua visão remota, tá? E aí ele vai aparecer essa imagem e você vai começar a comparar com as informações que você fez e que você anotou. Que é aqui, ó, a informação que tem no alvo, né? Você vai estar vendo ele ali na tela, e com as coisas que você anotou na folha. Tá bom? E agora você lembra daquelas canetas? Pois é, agora nós vamos usar. Tá? O que nós vamos fazer? Com a caneta azul, presta bastante atenção, tá? Você vai marcar na sua folha de sessão as características que você achou na imagem. Ou seja, as que estão corretas. Você olhou para ali, era o Cristo Redentor, você botou ali pedra, beleza. Então, é pedra. Né? Granito, sei lá, botou floresta, também tem. Então você vai colocando ali, ao redor dele, vai colocando uma bola azul em tudo aquilo que você acertou. E já as coisas que você não conseguiu identificar na tela, né, na imagem que está ali, você coloca uma bola vermelha, como se aquilo fosse um erro, tá? Mas veja bem, antes de usar a caneta vermelha, eu sugiro que vocês façam isso, para ficar anotando os erros. Cara, vai na internet, tá? Abre lá o navegador. Se você viu que é a imagem do Cristo Redentor, pega outras imagens do Cristo Redentor. Umas que tenha fotos lá internas, por exemplo. Sabe por quê? Sempre acontece de você colocar uma coisa ali, na tua visão, na tua descrição, e, no entanto, aquela imagem que está ali não tem essa informação. Porém, outras imagens podem ter. Vou te dar um exemplo aqui. Eu até já botei ali. Ó. Esse aqui é o Yellowstone Geyser. Né? Os Gestalt visíveis desse geyser aí, né, que é uma fonte, né, que sai de baixo com energia, é uma água quente, inclusive, tem lá água, terra, energia, temperatura e biológico orgânico. Tá? Por que biológico orgânico? Porque água, porra, visível, né? Terra também, tá aqui embaixo. Energia, né? Temperatura, porque tá quente, né? E biológico orgânico, porque assim, existem seres ali perto. Tem uma floresta ali atrás, se vocês verem, né? Porém, se você tiver uma outra foto mais ampla desse geyser aí, você vai ver que tem zilhões de informações para você. Então você tem ali a energia do sol, tem água em estado líquido, tem uma água em estado de vapor, tem a energia, tem o artificial, que é aquela plataforma que o cara fez ali para poder as pessoas ficarem vendo, tem as próprias pessoas, biológico orgânico, tem as árvores, tem terra, de montanha, tem água, né, nuvens, tem artificial, tem a casa ali, tem os carros, automóveis parados também. Ou seja, tudo isso faz parte do alvo, mas ele está ao redor do alvo. O alvo em questão está ali no meio, você sabe que é o gás. Essas informações todas juntas, tá? Todas elas juntas, vão fazer a foto do alvo para você. Compreenderam? É basicamente... importante. Quando você começar a fazer, você vai até gostar. Pode ter certeza, você vai comer, ih, cara, tem esse negócio aqui, ih, caramba, tem esse aqui também, ih, cara, olha que legal, cara, esse aqui também. Você vai começar a visualizar os seus próprios acertos e erros também, claro, né? Bom, o 10º e último passo, tá? Aqui vocês vão ter que prestar muita atenção, porque não pode ter dúvida nesse último passo, tá? Nós chegamos agora nesse último 10º passo, né? Então, vamos ter que fazer a nossa sessão de feedback. Tá? Ou seja, eu vou dizer para mim mesmo o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. Então, você primeiramente vai começar a contar os erros e os acertos baseado na circunferência que você fez da caneta azul e da caneta vermelha. Tá? Então, como eu disse ali, você vai fazer assim, as percepções que foram marcadas em azul,
e as percepções que foram marcadas em vermelho. Tá? Por exemplo, no meu exemplo aqui, eu botei lá cinza, preto, alto, grande, comprido, duro, botei até um desenho ali do lado, né? Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Eu não fiz uma visão remota disso aqui, só foi um exemplo, tá? Do lado direito eu botei lá barco, navio, como se viesse alguma informação de SAM para vocês, eu tivesse visto um barco, eu tivesse visto um navio, mas isso não é o meu alvo. O meu alvo, na verdade, era a ponte Rio-Niterói, tá? Então, fogo, faísca, até poderia enxergar alguma faísca ali, mas assim, imediatamente olhando você não vai conseguir enxergar nada, tá? Preto, pode até ser o preto do asfalto, mas assim, isso não vai entrar em... Não vou entrar no mérito disso daí, tá? O importante é o seguinte, você vai começar a contar os erros e os acertos, tá? Percepções que foram marcadas em azul, você vai somar com as percepções marcadas em vermelho. Isso vai dar para a gente um total geral de sessão, tá? Ou seja, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? São 14 percepções que você teve, tá bom? Então você vai ter que fazer a seguinte conta, tá? A porcentagem de acerto é igual ao número de acerto dividido pelo total de características encontradas. E aí você vai multiplicar isso por 100. Vamos lá para o nosso exemplo, tá? O percentual de acerto foi 11, né? Foram 11 aqui, ó. Foram 11. 11 marcas azuis contra 3 vermelhas, tá? Então vamos lá. 11 acertos dividido pelo número total, que é 14, multiplicado por 100. E isso dá um total de 78% arredondado. Ou seja, 78% de acerto. Tá? Essa eu chamo conta de padeiro. Tá legal? É uma conta de padeiro. Inicialmente você faz isso aí só para poder fazer uma avaliação rápida. Mas se você quiser fazer estatisticamente a coisa, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, isso aqui é importante, tá? Antes da gente falar sobre isso. O resultado de 78, no exemplo que a gente fez lá, ele seria muito bom, tá? Só que é o seguinte, a linha de tendência, ela tende sempre a crescer na parte de acerto, que sobe, e no tempo, né? O tempo, que ele vai passando, cada vez que você vai tendo tempo e experiência, a tendência é que vir para cima, tá? Ele vai subindo. Só que é o seguinte, isso aqui é como se fosse uma informação de ações, tá? Porque a bolsa, ela nunca sobe. Ela chega uma hora que ela cai, tá? É nessa caída daí que ele vai pegar o impulso para subir de novo, entendeu? E muita gente para naquele ponto ali. Muita gente termina de fazer a visão remota, interrompe o processo de execução, de fazer, de estudar, porque ela cai naquela faixa amarela ali. Mal sabe ela que ela está num processo de declínio já para subir de novo. Entendeu? Porque isso é normal. Tá? O processo consciente, ele tende a interpretar erroneamente. Mas com o tempo, ele vai deixando a coisa passar, porque ele está vendo que você está acertando. Isso é uma proteção, tá? Uma proteção, uma certa proteção dele. É como se fosse um guarda, tá? Então ele não deixa realmente a coisa se desenvolver sem que ele faça alguma arbitrariedade. Se é que vocês entendem, tá? Agora vamos voltar lá, né? Agora, se você quiser fazer, né, a coisa de forma estatística, para ver se o resultado não foi apenas sorte, porque tem muita gente que fala assim, isso aí foi sorte, né? Quem é que não vai dizer que aquilo ali, essas informações que eu tinha colocado aqui, isso aqui foi sorte, né? Isso é sorte. Mas, estatisticamente falando, se você jogar isso numa forma, por exemplo, colocar um teste binominal,
que eu sei que é difícil, muita gente não entende como funciona isso, mas também não precisa entender, tá? Porque tem uma fórmula. No próprio Excel, não sei se as pessoas gostam de usar Excel, né, que vão ver esse vídeo, mas eu também não entendia patafongas do que era isso. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, e eu queria saber estatisticamente se as minhas coisas estavam dando certo ou se não davam certo, né? O que eu fiz? Aprendi a fórmula do teste binomial. Tá? Inclusive é o nosso vídeo 3 lá da visão remota. Eu mostro para vocês, estatisticamente, que um doutor em estatística comprovou que todos os testes de visão remota não foram ao acaso. Tá? Ou seja, tudo aquilo foi a visão remota, real. Por quê? Porque ele fez o teste binominal em todos os testes que tinham disponíveis em mais de 20 anos de prática de visão remota lá no SRI. Entenderam? Então, basicamente, calma, não se assustem. Eu sei que vocês se assustaram quando viram a fórmula, mas tenham paciência, calma. Tá? Para calcular a probabilidade de obter exatamente K acertos em N tentativas, a gente precisa usar essa fórmula aí. Tá? Quem gosta muito de fazer uso de inteligência artificial, usem lá o chat GPT para explicar como é que funciona essa fórmula. Tá? Mas cuidado que às vezes ele erra. Tá? Esse P elevado a K aqui, ele errou. Quando foi tentar explicar para mim como é que funcionava, eu só consegui na Gemini, que é do Google. Então tome cuidado, hein? Depois ele foi e acertou, tá? Eu fiquei insistindo com ele, eu dizendo para ele umas três vezes que ele estava errado. Aí ele falou que estava com algum probleminha, ia fazer manualmente o cálculo. E realmente ele fez manual e acertou, tá? Então, o que essas informações todas aí, você vê ali, ó, o número de grupos de N que podemos formar a partir de um grupo de K. Tá? E o P elevado a K é a probabilidade de obter K sucessos, e o Q elevado a N menos K é a probabilidade de obter N menos K fracassos. Tá? Se você preencher as informações ali com as informações que nós temos, tá? Por exemplo, a gente pode usar o exemplo que a gente teve lá. O exemplo que a gente teve foi... a gente queria calcular a probabilidade de obter 11 acertos em 14 tentativas. Tá? Com uma chance de acerto de 5%. 5% você tem que dizer. Tá legal? Por quê? 5% seria a chance de você acertar ao acaso, um chute. Tá bom? 5% já é uma medida que as pessoas usam normalmente para identificar chutes, tá? Dentro das fórmulas, desse tipo de fórmula. Então, o 5% para a gente está ótimo. Mesmo porque, se vocês forem ver lá, se eu colocasse um número maior ali, não faria a menor diferença, tá bom? Vocês vão ver depois. Então, se você for aplicar os valores em cada parte da fórmula, você vai ter lá, ó, C n,k vai dar 364. P elevado a k vai dar 4,8, é um número astronômico, tá? Porque aquele número ali significa que ele tem um valor extenso, né, de 15 casas. Então não adianta você ficar escrevendo. E o Q elevado a n menos k vai dar 0,857375. E isso aí significa o seguinte: se você multiplicar tudo, você vai ter 1,52385 vezes 10 elevado a menos 12, ou seja, 0,000, ou seja, pensem bem, com uma probabilidade de acerto ao acaso de apenas 5%, ou seja, 0,5, acertar 11 de 14 características é extremamente improvável. Ou seja, gente, vocês não estão chutando aqui. Não vai acontecer por sorte isso. O resultado seria estatisticamente significativo, sugerindo que o que você fez foi além do acaso e potencialmente relacionado a uma habilidade real. Compreende? Ou seja, não foi o acaso, foi visão remota. Tá legal? De qualquer maneira,
as fórmulas estão aí. Você também tem a ajuda de algumas coisas aí, por exemplo, as inteligências artificiais ajudam você a estudar, tá? Isso você precisa estudar, gente. Precisa estudar. É importante. Isso vai fazer com que você desenvolva o seu raciocínio, a sua inteligência, além de tudo, o seu poder intuitivo. Entendeu? Então é isso. Revisem as minhas explicações, procurem novas informações, porque também meu tempo está acabando, já estou com quase 1 hora aqui falando para vocês, e esse curso deveria ser rápido, né? De qualquer maneira, espero que vocês consigam fazer isso daí. Mas o que a gente precisa realmente fazer é treinar. Treinar. Agora, não adianta você chegar ali e botar 3 características, compreende, gente? Aí vocês não vão conseguir usar a fórmula matemática. Vocês têm que colocar mais informações possíveis, o quanto vocês puderem, tá? E outra coisa, quanto mais você estudar sobre visão remota, mais você vai ter experiência no assunto. Então você busca conteúdo na internet, lá tem muito material para analisar, muita coisa. Tem muita coisa em inglês, tá? Mas hoje você tem a inteligência artificial. Se não estiver ali, se não for foto, o documento não for um PDF com foto dentro de texto, você pode enviar para ele, ele traduz o PDF para você. Se for só texto, que não seja foto, tá? Foto de algum documento com texto, ele não faz isso. Acho que ele até usa o OCR lá, mas demora. Eu já tentei também algumas vezes, documento grande, ele se enrolou todo e não fez nada, tá bom? Quem tem o chat GPT pago, por exemplo, eu não sei, tá legal? O meu não é pago, pelo menos por enquanto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se dediquem a esse pequeno treinamento. Façam quantos alvos vocês puderem. Eu vou incrementar, inclusive, a quantidade de alvos do site. Eu já pedi a ajuda do chat GPT e lá do Gemini. Vou colocar bastante alvo lá, porque assim, eu vou mudar um pouco o formato desse gerador de alvos. Ele vai ficar mais interessante, tá? Eu vou colocar a imagem e vou colocar também as principais características do alvo. Já usei a inteligência artificial também para fazer isso. Então, se preparem. O site vai ficar bem legal. Eu estou trabalhando muito, tá? Em cima disso, porque eu tenho certeza que vocês vão praticar bastante, vão precisar de alvos, e o meu gerador de alvos tem que ser bom o suficiente para poder atender a expectativa de todos. Tá bom, gente? O que eu ganho com isso? Nada. Então, por favor, dê o seu like, se inscreva no meu canal. O mais importante, divulgue esse pequeno curso para outras pessoas fazerem. Entrem no mundo da visão remota, tá? Porque eu ainda vou publicar muita coisa dentro desse canal. Eu agora fiquei louco, tá? Vou começar a publicar coisas aqui dentro de cair o queixo, tá bom? E vamos ter entrevista com pessoas bastante interessantes. Vou fazer podcast aqui. Olha, vocês vão ver um outro Carlos aqui, porque todos esses anos eu estava vendo outras coisas e fui deixando a visão remota um pouquinho de lado, mas eu sempre gostei, né? Então eu vou trazer mais coisas para vocês. O nosso Brasil ainda não tem quase nada em relação. Tem poucas pessoas que fazem visão remota aqui, muitos são muito teóricos e na prática não conseguem trazer para a gente uma qualidade dessa daí, tá bom? Então vocês façam o possível para fazer o treinamento, se motivem, tá bom? E eu vejo vocês a qualquer momento. Basta vocês mandarem aqui os seus comentários aqui embaixo, eu vou responder com maior. Vou colocar aí de repente também lá no meu site, quando vocês entrarem para fazer o alvo lá, tem 3 links lá em cima. Tem o do Facebook, que é o nosso canal a página do Facebook, né, da visão remota, que eu também vou começar a publicar lá. Nós temos o nosso Instagram,
que aí é o meu no caso, né? Mas, e também nós temos um grupo de visão remota lá dentro do Facebook, tá? Um grupo. Então tem os 3 links ali em cima. Vão lá, pô, entrem, curtam os vídeos, curtem, tem bastante. Teve um cara no grupo, um rapaz lá, eu não vou comentar, vou falar o nome dele, mas ele vai saber que é ele, né? Claro, vocês entrem lá no grupo da Visão Remota no Facebook, no grupo, não na página. O cara traduziu esse livro do Igor Swan para português, porque o livro era em inglês, tá? Vale a pena você entrar no grupo, fazer amizades, entendeu? Chama no privado, não precisa ficar conversando lá no canal se você não quiser também, mas aproveitem o máximo possível de tudo que a gente está oferecendo aqui. Eu vou trazer muito mais coisas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, de novo, curte aqui, inscreva no canal e faça o possível para poder compartilhar isso com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque o que a gente está precisando é de conteúdo. Tá? Conteúdo. Na internet tem os conteúdos do YouTube a maioria é muito ruim. Né? Vamos botar coisas interessantes aí que trabalhem com o processo intuitivo do ser humano. Né? Trazer para uma prática de intuição, uma prática espiritual, conceitos bem interessantes, né? Sobre o espírito, sobre a alma, enfim, vamos conversar bastante sobre isso, que é para a gente poder ficar cada vez mais entrosado e já sabem, qualquer dúvida, publiquem aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Que a paz esteja com todos.